Feliz 2026 e nós começamos o Café Corporativo deste ano falando a respeito de numerologia. Como será o seu 2026? Eu já vou dando um spoiler aqui. É você que vai decidir como ele será, mas tem a magia dos números e nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Café Corporativo aqui no canal 25, porém ano 2026, e o nosso entrevistado, o nosso primeiro entrevistado do ano é o Dimitrios Avestas, ou meu querido Jimmy. Seja bem-vindo, Jimmy. Gratidão, querido Aguinaldo, é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui novamente, compartilhando um pouco de informação e conhecimento nesse novo ano que se inicia. Muito bom. E o Jimmy, que é especialista em numerologia. E esse foi o tema que eu pessoalmente escolhi para trazer para você aqui, para iniciar 2026 no Café Corporativo, porque acredito que a numerologia ela pode ser um caminho limpo ou não para a gente poder trabalhar. É isso mesmo, Jimmy? É isso. Na realidade, é importante entender que a numerologia é uma ciência, né? E essa ciência dos números ela é utilizada em tudo que você puder imaginar. Qualquer coisa que você puder imaginar, são utilizados números, principalmente nas redes sociais com o tal dos algoritmos. Sim. Os algoritmos nada mais são do que uma combinação de números que trazem um determinado resultado. A partir daquele padrão, você mensura, as redes sociais mensuram os resultados, direciona post ou não direciona, tudo que funciona por trás são sempre códigos numéricos. E na nossa vida não seria diferente. Na própria tecnologia, né? Tudo começa pelo 0 e 1, sistema binário, né? Tudo. Agora, Jimmy, então quer dizer que essa questão de numerologia não é bola de cristal, não é adivinhação, não é aquele negócio do horóscopo do jornal. Capricho do jornal. Não tem nada a ver. Na realidade, a numerologia é uma ciência já comprovada. Há séculos atrás foi colocada no bojo, né, do misticismo, da bola do cristal, da adivinhação, e a adivinhação dava certo, né? Então, né, alguns reis do passado contratavam essas pessoas para... Mas não é que era uma ciência, era calculado, então o cara que tinha o conhecimento sabia direcionar o rei, o reinado, o povo para aquilo que precisava fazer. Então é você entender de numerologia, e se você associar a astrologia, você corrige as coisas no universo. Até porque o pescador segue a tábua das marés, o agricultor segue as estações do ano. Cada estação tem 3 meses, cada semana tem 7 dias, né? Então tudo funciona com base em códigos numéricos, 7 notas musicais, 7 tons do arco-íris. Então nós precisamos entender os códigos, né? Eu digo, não é numerologia, são os códigos da vida. Ou seja, 3, 7, 12, é isso? Exatamente. São esses os números chaves. A Tesla diz que se você quiser conhecer os segredos da construção do universo, você precisa decifrar o 3, o 6 e o 9. 3 é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está embutido num código 3. O 6 representa o duplo 3, que é a família planetária. E o 9 é a completude, onde tudo se completa, que é 3 vezes o número 3. Quando você fala que 2026 é o ano 1, ele é um ano 1 de uma maneira universal. Coletiva. Porém, eu sou nascido em 1972, quer dizer, o meu ano, juntando com minha data de nascimento, que é dia e mês, ele vai dar uma outra coisa. Certo. E aí, vamos imaginar que para mim não é ano 1, quer dizer, é ano universal, 2026, mas para o Aguinaldo, para o Dimitrios, para o Gustavo, para o nosso telespectador que está em casa, é outro número. E aí, como é que ele junta isso? Então, vou pegar um exemplo prático do que eu estou fazendo na minha própria numerologia da vida empresarial. Então, o ano universal, como você falou, 2026 para todos no planeta é 1, mas o Dimitrios, pela sua data de nascimento, o meu ano é um ano 9. Ou seja, eu estou no ano planetário 1, com um ano 9 de finalização de processos para o meu lado pessoal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que harmonizar isso. Não adianta eu querer começar janeiro com sangue nos olhos, faca na caveira e ir para cima de N projetos inovadores que eu tenho para 26 agora acontecendo, porque o meu tempo de vingar os projetos está na minha virada de ciclo, que é em outubro, então a partir de setembro. Então qual que é o meu tempo pessoal para alinhar com o tempo planetário? É o meu tempo de semeadura, é o tempo de plantio, não é de colher.
É um tempo de estruturar as coisas, já que eu finalizei, né, um ano de, para mim, pessoal, de finalização. Era ano finalizador, o ano 9, que no meu caso era o 8, que sempre eu estou com um ano de defasagem em relação ao planetário. Então eu preciso fazer esse alinhamento, entender que a minha energia para 26 é iniciar um novo, mas eu tenho um tempo a partir de setembro. Então, o que eu faço de janeiro a setembro? Eu vou estruturar, eu vou buscar as parcerias, eu vou estruturar todos os detalhes do meu projeto, alinhar as arestas e lançar a partir de setembro. Eu vou deixar tudo pronto para que, a partir daquele momento, que é próximo da minha data de aniversário, eu consiga bombar. Porque em 2027 é um ano 2 planetário, que é um ano de parcerias, onde trabalhamos em duplas, e será o meu ano 1. Então, se será o meu ano 1, é um ano de estruturar as parcerias onde vão vingar todos os meus projetos, porque sozinho ninguém faz nada. Então, quando eu começo a entender os códigos da vida, eu tiro um proveito muito grande e eu não estresso. Aonde gera o estresse? O cidadão que não tem o conhecimento vai iniciar todo vapor janeiro e fevereiro, as coisas vão começar e vão terminar, não vão vingar, ele vai se estressar. E aí eu uso uma terminologia que é muito engraçada. Eu digo, a pessoa vai estar com a sensação que está empurrando elefante na subida. Porque o cara coloca um monte de esforço, um monte de projeto novo, coloca um monte de dinheiro, faz um monte de coisa, mas não acontece do jeito que estaria. E aí ele desanima. Aí ele desanima. Muito bom, Jimmy. Segundo bloco do Café Corporativo aqui com meu amigo Dimitrios Asvestas. Eu pronunciei errado o sobrenome dele no primeiro bloco. E ele falou, não, tem S pra caramba, tem A pra caramba, né? Me conta aí essa... Eu sei que Dimítria é uma deusa grega. Que é irmã de Zeus, né? E uma das deusas, das 3 deusas mais importantes do Olimpo. Mas e o Dimitrios? Dimitrios, né, vem da minha ancestralidade, né? Sou grego-egípcio, embora nascido no Brasil, mas falo grego. E vem da ancestralidade do meu avô. Meu avô chamava Dimitri. Né? Meu pai era Fotis Dimitri Asvestas. Meu filho chama Dimitri, mas Dimitrios significa mãe da terra, né? É mãe de Gaia, né? Cuidadora. E Asvestas vem do grego asveste. Asveste quer dizer cal, branco, pureza. Então as casas em Mykonos são caiadas, são pintadas de branco, são pintadas de asveste. E a gente percebe aqui no Brasil, em especial aquele empresário um pouco mais pragmático. O que é pragmático? Aquela pessoa que tem um pouquinho paciência, um pouquinho mais curta, ele é mais direto, mais objetivo naquilo que é ou não é, sim e não. Sim, ele tem um certo preconceito quando se fala a respeito disso, né? O que significa o nome, mas quando o Cortella fala na televisão sobre o latim, sobre não sei mais o que essa palavra vem do latim, disso, daquilo, aí tá tudo certo. Né? Então quer dizer que na realidade quando você fala do seu nome, você traz também no seu nome um certo código numérico, Sim. É isso? Sim, exatamente. Cada letra tem um peso numérico. É mais ou menos como você resolver aqueles problemas de matemática que o professor dava. Raiz quadrada de A multiplicado por por B menos C igual a tanto. Aí você tem que descobrir qual o peso de cada letra dentro daquela equação para você resolver o problema. Um problema de matemática, uma fórmula de física, nada mais é do que um conjunto de letras H2O. Representa um código, cada letra representa um elemento químico que numa determinada quantidade você tem aquela solução. Sim. O nome nada mais é do que isso, você tem um nome, cada letra tem um peso numérico. Esse peso numérico, somadas as vogais, somadas as consoantes, somada à ausência de determinadas letras ou excesso de determinadas letras. Por exemplo, eu tenho muito I no nome, eu tenho muito A no nome, eu tenho muito S no nome, mas tenho ausência de outras letras. As ausências ou os excessos, né, podem me direcionar para questões emocionais repetitivas que eu tenho que resolver aqui, né, enquanto ser vivente aqui na Terra, porque temos uma jornada chamada vida, e nessa nossa jornada nós temos o que as pessoas hoje estão buscando muito, que é a questão do propósito, uma vida com sentido, uma vida com significado. O significado, o sentido da sua vida está codificado no seu nome. Sim. E, Jimmy, isso também interfere, por exemplo, no sucesso de uma empresa?
Vou dar um exemplo para você. Imagina que eu vou abrir uma empresa em 2026. A escolha do nome, da razão social, a escolha do nome fantasia e até mesmo de uma logomarca, isso vão ter peso no meu sucesso ou fracasso? Total, total. Recentemente fui chamado por um querido irmão nosso na região aqui de Indaiatuba, próximo a Campinas, que ele está abrindo um negócio na área da alimentação. E a gente fez todo um estudo e precisou readequar a data de abertura da empresa, o registro no contrato social, o nome. Por quê? Porque aquilo que ele estava planejando para a empresa não estava alinhado com a missão de alma dele. Aí começam os conflitos. Sim. E isso é tão prático que no mundo da música, no mundo artístico, você tem um nome artístico. Quantos artistas que você conhece? Comum, É né? muito comum. Muito Eles comum. contratam um profissional como nós, um numerólogo especialista, para fazer o ajuste do meu nome naquele direcionamento que eu quero da minha vida. Eu quero ser músico, eu tenho talento, eu tenho essas habilidades, mas eu quero potencializar isso. E muitas vezes o meu nome não está nessa vibração. Então eu preciso fazer o ajuste. Todas as grandes marcas do planeta têm uma ciência numerológica por trás, por isso que tem o sucesso que tem. E aí a gente pode dar grandes exemplos, né? No mundo artístico tem Sandra Sá, que virou Sandra de Sá, né? Tem outros. Você tem né? o Lima Duarte, você Isso. tem a Beyoncé, você tem Chitãozinho Chororó, você tem, o nome dele não é Chitãozinho nem Chororó, é um nome artístico criado. Sim, e no mundo corporativo também, por exemplo, antes era a Companhia Vale do Rio Doce, virou Vale. Ah, é estética, sim, é estética, mas talvez tenha alguma outra coisa além da estética. Os grandes empresários, as empresas não falam porque ainda existe um viés de misticismo, isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Jimmy, agora, dentro de toda essa sua experiência, a gente já falou tanto, né, de letra, número, nome, vamos voltar para a questão do ano 1. Tá. Qual é o erro que a maioria das pessoas comete? Quais seriam os erros mais comuns num ano 1, que é 2026, por exemplo? Ok. O que acontece? Qual o erro mais comum? Como é que eu vou colocar isso para você? A pessoa está no ambiente da ignorância, ou seja, eu não conheço nada sobre a energia dos números, e o maior erro, por exemplo, num ano 1, é eu querer finalizar processos sem entender o que eu estou fazendo, querer lançar um produto sem ter estruturado ele o ano anterior, eu não entender da minha energia. Então, de repente, eu quero começar um projeto novo, a citar o caso que a gente falou agora há pouco, eu quero começar um projeto novo, mas eu não estou no momento de fazê-lo. E o maior erro é eu querer iniciar uma empresa apenas porque eu preciso faturar e pagar boleto. Essa é a grande falácia da humanidade, a grande dificuldade. Vamos montar isso que, sei lá, isso dá dinheiro. Tá, mas é aquilo que isso ressoa com você, aquele negócio ressoa com você? Não, cara, é sangue nos olhos, faca na caveira, temos que pagar boleto, tenho meta para atingir. Tudo bem, você vai, só que você vai ter que colocar um esforço imenso e vai chegar lá na frente, você vai estar sempre cansado. Então você perde a vida deixa de ser leve. E é isso que as pessoas estão buscando. Uma vida mais leve, uma vida com sentido, uma vida com significado. E o que eu tenho falado muito para as pessoas, uma vida de realização profissional não significa que a sua vida tem sentido, que ela te preenche. Mais ou menos o seguinte, né? Imagina, eu sou muito determinado e eu quero dar certo. Então eu levo tudo no peito, não me preocupo com essas questões, vamos dizer assim, numerológicas, né? Essas energias. Eu sigo em frente, eu consigo chegar lá no topo? Eu consigo, mas com muito esforço, isso pode me adoecer, correto? Fatalmente você vai desenvolver algum quadro. Então, admito, você não me perguntou, mas até vou adiantar, né? Como é que a gente identifica um empresário ou uma pessoa que está desalinhado, vamos dizer assim, não está funcionando sincronicamente? É como uma estação de rádio, se ela não tiver certinho, dá chiado. Então eu preciso alinhar. Então você começa a analisar pelo estado de saúde da pessoa. A pessoa está lá com diabetes, pressão alta, sobrepeso, enxaqueca, dor de cabeça, dor no joelho, quadril, não importa. O teu corpo é como aquela luz LED do painelzinho do carro. Acendeu,
tem uma coisa errada naquele circuito. Uhum. Tem um estado emocional abalado que afeta uma área do seu corpo. Esse estado emocional abalado tem a ver com algo que não está sincronizado na sua vida. Ou E estou que trabalhando. vai mexer em outra coisa Vai também, mexer né? em outra Vai coisa. compensar, né? Vai, Por exemplo, vai. se eu estou com um pneu murcho, daqui a pouco vai atrapalhar minha suspensão, Vai é a isso? suspensão, vai corroer o pneu de um lado, você vai ter prejuízo, risco de acidente. Uhum. Então, o que acontece é, o teu corpo é o primeiro sinalizador se eu estou ou não estou alinhado com a minha missão de alma naquilo que eu estou fazendo no meu negócio. Uhum. Aí, a partir daí, se não tiver, vai acabar afetando relacionamento, família, filho. Você vai ter uma série de indicadores. Só que o cidadão que é sangue nos olhos, faca na caveira e quer resultado, ele descarta isso tudo e fala, não, isso aí não funciona, vamos para os resultados. Só que aí a hora que ele vê, a vida dele tá toda Tá um bagunçada. caos. É onde ele chega num ponto e ele olha para trás e fala, Minha que eu vida não tenho? deu certo. Não deu certo. Mas, Jimmy, falando em muitos anos, me diz o seguinte. A gente falou de numerologia, a gente se alinhou, colocou todos os astros alinhados para dar certo e agora basta cruzar os braços e esperar, né? É isso? E eu vou Fica ser lá. um sucesso. Fica lá sentada, que as pessoas falam, né? Com a numerologia eu posso trabalhar menos? Não. Você vai ter que praticar, com perdão da palavra, né? Praticar o TBC com muita força agora em 2026, que é tirar a bunda da cadeira, fazer a coisa acontecer. A única coisa é que você, trabalhando a numerologia, você entra em flow. Você entra no curso, a coisa é como você... Eu faço sempre a analogia da família Schurman, que tem o veleiro. Né? Então é um tempo de você içar as velas, se posicionar estrategicamente. Você não precisa de motor a óleo diesel, poluir o meio ambiente. Não, você só tem que pegar a força do vento na direção correta. O que acontece é que as pessoas baixam as velas, quer ficar remando, colocando muito esforço para ir em sentido contrário da maré. Não, você precisa aprender a seguir o ciclo, né? E a seguir o rumo da vida. A água, o rio corre para o mar. Você tem que entrar em flow para que as coisas aconteçam. Mas isso não isenta você de ter que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. De ter inteligência de mercado, trabalhar bastante, fazer um bom Você tem que fazer relacionamento. redes sociais, relacionamento, utilizar a IA, né? A IA é uma ferramenta hoje muito poderosa para colocar você nesse flow de uma maneira mais inteligente. Então, aprender, né? Deixar a IA fazer algumas coisas enquanto você tira um tempo para poder voltar a estudar, se qualificar melhor profissionalmente, porque esse é o início de um novo tempo, inclusive de um novo conhecimento. Muito bom, viu, Gustavo? Tem que trabalhar, então. Tem que trabalhar, né, Jimmy? Jimmy, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É um prazer sempre falar com você, tá? Essa riqueza que você traz aí desse conhecimento dos números. Muito obrigado. E